Bom dia, Luiz Felipe. Bom dia, Mauro, Ana, Rebeca. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Bom dia. Eu queria mostrar 3 vídeos aqui, e aí ouvi-lo, você e também Ana, especialmente, né, que é uma especialista nos temas internacionais, sobre a questão Palestina-Israel. Né? Você tem tematizado bastante esse assunto, Luiz Felipe, nas suas redes. 3 vídeos que me impressionaram demais. Nós trouxemos aqui, no começo da semana, este vídeo da Zena Abdul. Na ocasião, eu disse que ela tinha 17 anos. Não, ela tem 18 anos de idade, logo depois de ser solta por Israel. Era uma das reféns nas mãos de Israel. Tirei o som aqui, que senão dá problema. Então, uma jovem de 18 anos, chegando de volta para sua família. E aí vi uma entrevista dela ontem na Al Jazeera, fiquei muito impressionado, porque gente, são 12 mil crianças e adolescentes presos por Israel nos últimos 20 anos. 12 mil, 12 mil. E ela dizendo isso, e a gente tem visto depoimento de outros adolescentes, ela não é adolescente, é uma jovem, está com 18 anos, mas é adolescentes e crianças. Ela disse que ela, nessa última prisão agora, ela já havia sido presa em 2021, que ela ficou sem comer 6 dias, que eles apontavam arma na cabeça dela, que faziam todo tipo de ameaça, um negócio chocante. E a mídia ocidental não mostra, mas é muito marcante de ver. E olha, o que ela fala é o que todos os reféns palestinos falam das prisões de Israel. E é muito chocante com uma imagem, que não é uma imagem, é evidente. Quem conhece comunicação sabe que isso aqui são coisas espontâneas, não foi nada forçado, que é as cenas da soltura das reféns e dos reféns israelenses pelas forças palestinas. Olha essa jovem. Welcome. Netanyahu, inclusive, soltou um tweet praticamente xingando ela. Essa menina vai ser hostilizada lá em Israel. E aqui, outro grupo de reféns solto ontem. Por quê? É impressionante, né? Porque toda essa construção ocidental em relação à selvageria dos Hamas e à democracia de Israel cai por terra nesses vídeos. Ana, você não quer introduzir essa conversa com o Luiz Felipe? Sim, desde o início, quando começaram a ser... Bom, primeiro, bem-vindo, Luiz Felipe, aqui com a gente. Já falando um bom dia para ele. Desde quando começaram a soltar aquelas primeiras reféns, lá atrás ainda, mãe, filha, depois acho que foram 2 senhoras também, e que elas falaram à imprensa, ali Israel já ficou muito incomodado. E tanto é que agora uma das partes desse acordo firmado foi que ninguém pudesse falar nada. Mas realmente as imagens têm falado por si. As imagens elas têm mostrado que as pessoas elas saem aparentemente relativo para as condições de você estar privado de liberdade em outro lugar e tudo mais, elas estão relativamente tranquilas e também demonstra uma relação ali, não é uma relação de hostilidade, pelo menos você não vê nas imagens entre quem está entregando elas, né, para o Crescente, para a Cruz Vermelha ali, né? E já do outro lado, o que a gente tem visto são crianças saindo com braços quebrados, né, com depoimentos extremamente chocantes, porque foram sequestradas. Essas crianças são sequestradas da Palestina aos 14, 15, 16 anos, presas sem nenhum julgamento, por motivos banais. Ontem nós mostramos aqui uma categorização feita pelo próprio Israel de por que essas pessoas foram presas, né, atirar pedra, não sei o quê. Então, eu fico pensando que isso só demonstra, primeiro, reforça o que a gente tem falado, que todos têm falado sobre Israel,
e seu projeto genocida de limpeza étnica. Ontem a gente teve aqui em Brasília um evento na Embaixada da Palestina, eu estive lá e a gente escutou de várias autoridades, o pessoal da FEPAL, falando que não existe a menor dúvida de que é deliberado a morte de crianças e jovens, e a prisão desses jovens, ela é completamente deliberada por parte de Israel. E com esse acordo, Israel teve que admitir que Hamas e as outras forças ali da Palestina são interlocutores. Eles tiveram que fazer acordo com quem eles falaram que não iam fazer, porque era terrorista e não sei o quê. O que eu queria perguntar para o Luiz Felipe é isso. Hoje, 30 de novembro de 2023, então já se passaram quase 2 meses do 7 de outubro, que é um marco não fundacional, porque existe décadas para trás de luta pela libertação do povo palestino, mas foi um ato que degringolou um novo massacre de uma dimensão extremamente chocante e indignante, não há dúvida de que é um genocídio. Como que você vê hoje o lugar de Israel no mundo e como fazer para parar essa máquina de guerra? Será possível parar essa máquina de guerra? Olha, Ana, eu acho que a gente está acompanhando, quer dizer, dos processos mais dramáticos, né, que a gente pode imaginar, quer dizer, a gente vê nas redes o massacre de um povo por uma potência militar apoiada pela maior potência do mundo, que são os Estados Unidos. Eu acho que a gente tem uma situação em que é fundamental hoje a questão da disputa pela comunicação, né? Quando a gente vê a mídia corporativa no Brasil, por exemplo, é muito curioso, né? Essas crianças que foram sequestradas, retiradas das suas famílias e colocadas nas jaulas de Israel são chamadas de prisioneiros, e os reféns do Hamas daí são chamados de reféns. Existe sempre uma tentativa de colocar de um lado que seria um Estado democrático e de outro lado um agrupamento terrorista. Só que é difícil manter esse discurso quando a gente consegue, vindo da própria faixa de Gaza, vindo dos jornalistas, que, aliás, são das primeiras vítimas dessa guerra, porque Israel faz questão de liquidar o jornalismo, quer dizer, a quantidade de jornalistas mortos contra todas as regras do direito internacional de guerra é uma quantidade gigantesca, mas é difícil sustentar esse discurso quando as informações acabam chegando, né? E o que a gente vê é isso, é o bombardeio de hospital, bombardeio de campos de refugiados, bombardeio de escola, bombardeio de prédio residencial. O que a gente vai vendo também aos poucos é que as primeiras narrativas que Israel apresentou sobre o ataque do Hamas, elas vão se desmontando. A própria imprensa israelense, nas suas franjas mais independentes, tem mostrado que boa parte dos civis foram mortos pelo próprio exército de Israel, que saiu metralhando todo mundo sem ter a capacidade de discernir quem era combatente e quem não era. Então, o que acontece, o que a gente vê aos poucos, que é difícil, porque existe uma máquina de propaganda, né, sionista em funcionamento, é que tem ocorrido um desgaste desse discurso pró-Israel, inclusive nos próprios Estados Unidos. Quando a gente vê as pesquisas, quando a gente vê as mobilizações nos Estados Unidos, nas universidades, grupos judeus importantes contra o sionismo se manifestando com muita frequência. Então, aquilo que o Biden fez de dar um apoio 100% para Israel, porque interessa, né, na situação geopolítica. Tem um político dos Estados Unidos que falou que Israel é como se fosse um grande porta-aviões que os Estados Unidos têm ancorado no Oriente Médio. Mas o desgaste está grande, certo? O Biden teve que moderar algumas das suas posições. A opinião pública nos próprios Estados Unidos está se mexendo. Então, acho que é importante a gente não parar de falar do que está acontecendo na Palestina. Tá? Porque o que está acontecendo hoje é uma aceleração do processo de limpeza étnica que Israel promove há décadas.
Tá? Se a gente olhar a história da Palestina, a gente vai ver um massacre aqui, um massacre ali, outro massacre ali, de um exército super poderoso, né, se colocando como vítima de criança com pedra na mão, o que é um negócio assim absurdo. E essas pessoas estão com pedra na mão porque elas foram expulsas das suas terras e das suas casas. Tá? Quando a gente olha a história da Palestina, a partilha feita pela ONU não consultou os habitantes, era como se fosse um território desocupado. Então, a gente tem que avançar na construção de uma situação em que Israel fique diante da opinião pública internacional da mesma maneira como a África do Sul ficou nos últimos anos do regime do apartheid, porque, aliás, são regimes muito similares, porque Israel promove um regime de apartheid contra a população árabe nos seus territórios. É por isso que iniciativas como aquela do boicote, desinvestimento e sanções, né, que busca isolar Israel da comunidade internacional, são fundamentais. Agora, a gente só vai avançar nisso se os governos nacionais forem suscetíveis a essas pressões, né? E eu acho que a gente começa aqui pelo Brasil, certo? Uhum. O nosso governo, o governo do presidente Lula, que é um governo que tem compromisso com a justiça, com relações internacionais mais igualitárias, com respeito à dignidade dos povos e das pessoas, o governo Lula tem que tomar passos, né, para se afastar de Israel, para romper com os acordos que o governo Bolsonaro fez tantos com Israel, porque existe uma confluência entre a defesa de Israel e a extrema-direita, que é bem significativa hoje, e inclusive avançar na direção do rompimento de relações diplomáticas com Israel, que é a maneira mais forte que um país pode ter de mostrar que não aceita o tipo de política genocida que está sendo aplicada lá. Eu acho que é fundamental isso, o isolamento internacional de Israel como forma de pressão para encaminhar uma solução que contemple os direitos do povo palestino. Luiz, bom dia. Vou pegar esse gancho que você trouxe dessa questão do distanciamento que o Lula deveria ter ou precisaria ter de Israel, porque tem uma possível conversa marcada durante a COP28 que começa amanhã, né, em Dubai, entre Lula e o Netanyahu, né? Que projeção? Você acha que o Lula está certo de fazer esse movimento? Você já trouxe sua opinião inicial, mas você acha que é necessário, acho que é essa palavra, necessário ter essa conversa, visto que ainda tem familiares de brasileiros, até alguns brasileiros lá em Gaza? Olha, Rebeca, francamente, eu acho complicado você reconhecer o Netanyahu como alguém que se dialoga. Tá? O Netanyahu, ele, enfim, ele é um sujeito profundamente autoritário, profundamente racista, que encarna o que tem de pior na política israelense. Tá? Eu não consigo ver nenhum avanço que se possa ter na proteção de cidadãos brasileiros que eventualmente ainda estão nos territórios ocupados, ou na faixa de Gaza, etc., que não pudesse ser alcançado por meios diplomáticos que não envolvessem esse gesto de reconhecimento público do Netanyahu que uma audiência com o presidente Lula vai significar. Tá? Então, enfim, eu deixo ressalvado aqui que eu não conheço os bastidores, pode ter outras informações que sejam relevantes. Mas, do ponto de vista, a partir das informações que eu tenho, eu acho que o Lula oferece ao Netanyahu esse reconhecimento que vale muito mais do que qualquer coisa que essa conversa consiga, que não se pudesse conseguir por outros meios. Perfeito. Luiz, bom, hoje é dia internacional aqui na conversa com você, primeira vinda tua aqui ao Fórum do Café, vamos ter a oportunidade de mergulhar bastante no cenário nacional. Queria ouvir tua opinião, teu olhar para uma figura, hoje a manchete de todo o planeta, a morte do Henry Kissinger aos 100 anos de idade. O Henry Kissinger foi um mentor ao lado do Nixon da reaproximação ou da aproximação entre Estados Unidos e China lá nos anos 70, teve com Mao Tse-tung, né, e manteve essa ideia da relação até agora
2 anos atrás, 98 anos de idade, vocês estão vendo ele aí com Xi Jinping, mas, por outro lado, foi um grande apoiador das ditaduras aqui na América Latina. Vocês estão vendo ele lá jovem, né, relativamente jovem, pelo menos, todo cortês e animado com Pinochet, uma figura interessante para sua análise. Olha, ele, não há dúvida nenhuma que ele era um sujeito de enorme capacidade intelectual, certo? Ele foi um grande estrategista, mas, ao mesmo tempo, ele usou essa capacidade intelectual a serviço do Império Americano, né? Da manutenção, né? Da capacidade de poder, né, do imperialismo estadunidense, e foi a isso que ele serviu, né? Uma das grandes, assim, acho que desmoralizações do Prêmio Nobel é o fato de ele ter ganhado o Prêmio Nobel da Paz, tendo sido um sujeito que incentivou golpes de Estado, ditaduras, guerras pelo controle de recursos, enfim, francamente, eu acho que o legado dele, certo, para os Estados Unidos foi dar uma sobrevida, né, às pretensões imperiais dos Estados Unidos. A jogada da aproximação com a China foi realmente uma jogada de mestre, né, aproveitando a cisão entre China e União Soviética que a gente tinha naquele momento, e entendendo que a China estava a caminho de uma virada pragmática na sua política exterior. Foi uma grande jogada. Agora, o legado dele para o mundo, né, foi de um mundo pior, né? E nós aqui na América Latina, quer dizer, ele teve no ápice do seu poder no governo dos Estados Unidos, e no exato momento em que nós estávamos aqui no Cone Sul da América Latina sofrendo as piores ditaduras da nossa história, e ele foi um elemento importante para a manutenção do apoio dos Estados Unidos para essas ditaduras. Eu realmente, enfim, não verto uma lágrima pela morte do Henry Kissinger de forma nenhuma. Inclusive, muito do que está acontecendo hoje, né, na Palestina é por obra também do Kissinger, principalmente lá atrás, na guerra, lá nos anos 70, na guerra árabe-israelense, no Yom Kippur. Mas eu queria, Luiz, também te aproveitar aqui para os temas nacionais, aproveitar aqui esse restinho que a gente tem aqui de tempo contigo. 1 ano de eleição do governo Lula. Há 1 ano atrás, o Brasil e a América Latina e a América do Sul esperavam muito por essa eleição, num drama semelhante um pouco ao que os argentinos acabaram de passar. A gente achou até que os argentinos ia ser mais apertada ali a eleição. Mas 1 ano depois, como você avalia essa vitória e o que se fez dela até aqui? Olha, Ana, a vitória foi apertada, a gente sabe, mas ela foi fundamental, né? E a gente não pode também minimizar o tamanho dessa vitória, né? Porque ela foi apertada, mas ela foi uma vitória contra forças poderosíssimas. O Bolsonaro usando a máquina do Estado o tanto que pôde, de todas as maneiras possíveis, inclusive na tentativa de impedir o exercício do direito de voto por eleitores, como a gente viu. A força das igrejas, muitas delas forçando o voto Bolsonaro, a campanha de desinformação gigantesca pelas redes sociais, as tentativas de intimidação dos trabalhadores no local de trabalho, que a gente teve uma explosão de casos de assédio eleitoral em 2022. Então, foi um jogo muito pesado e houve essa vitória que foi fundamental, porque eu não gosto nem de pensar onde a gente estaria caso o Bolsonaro tivesse sido reeleito. Tá? Inclusive, porque a experiência internacional... Você, inclusive, na cadeia. Até porque você era um dos alvos privilegiados deles, né? Foi um dos alvos privilegiados deles desde o golpe do Temer, né?
Mas assim, muita gente, né? Porque era uma coisa de perseguição, eles terceirizaram a perseguição, né? Então, sempre tinha alguém para ficar apontando o dedo para você. Porque a experiência internacional mostra isso, né? Quando um governante autoritário consegue um segundo mandato, o que existe é uma aceleração do processo de destruição das instituições democráticas, de cerceamento das liberdades, etc. Então, a gente estaria numa situação muito ruim, então a gente tem sempre que louvar essa vitória. Agora, a vitória não significou que a gente mudou a conjuntura, né? A gente continua numa conjuntura muito difícil. A verdade é que o campo democrático continua na defensiva no Brasil. Um ano depois da derrota do Bolsonaro, nós continuamos na defensiva. Parece que o grande esforço é impedir os retrocessos ainda. A gente não está conseguindo avançar em pautas para o progresso do Brasil. A gente está sempre bloqueando as tentativas de retrocesso, fazendo negociações em condições muito adversas. Tá? A gente tem visto uma série de medidas sendo aprovadas no Congresso Nacional absolutamente lesivo, veneno, teve a pele da grilagem e assim por diante. Então, a gente está numa situação muito, muito difícil, quer dizer, o presidente Lula fez esse governo, né, de uma frente amplíssima, que inclui, inclusive, gente no primeiro escalão que apoiou o Bolsonaro, quer dizer, a gente não teve a capacidade no Brasil sequer de fazer o que seria o ideal, que seria criar um cordão sanitário, né, para mostrar que quem apoiou esse desatino extremista que foi o Bolsonaro, ele não era mais interlocutor razoável, aceitável para as forças políticas do campo democrático, mas isso não ocorre. A situação no Congresso muito difícil. Por quê? Porque o grupo, né, dos parlamentares fisiológicos e oportunistas, que a gente conhece como Centrão, se empoderou muito a partir do golpe de 2016. Né? Então, eles continuam negociando seu apoio, mas cobrando muito mais caro, né? Porque eles chegaram ao poder com o Temer e depois, na metade do governo Bolsonaro, também tiveram essa posição. E, ao mesmo tempo, a gente tem um núcleo minoritário mais forte de uma extrema-direita raivosa, cujo papel efetivo é ampliar o poder de barganha do Centrão. Então, a gente teve esse ano de 2023 com um orçamento super complicado, que foi o orçamento herdado do Bolsonaro, né? A necessidade de recompor vários setores da máquina pública que o bolsonarismo tinha destruído ao longo de seus 4 anos, e, ao mesmo tempo, tendo que destinar uma parte importante desses recursos públicos para beneficiar o Centrão na sua chantagem permanente contra o governo. Como é que a gente sai disso? Não é fácil, tá? Mas eu acho, eu insisto nisso, que se a gente continuar vendo o jogo político exclusivamente pelo jogo de forças no Congresso, a gente não tem como resolver essa equação. Então, ou o governo, os partidos que o apoiam, os movimentos sociais que são comprometidos com a democracia e com a justiça social, eles avançam num processo de mobilização da sociedade a fim da defesa de determinadas pautas que são cruciais, ou a gente vai chegar ao final do mandato jogando sempre na defensiva. E isso é muito problemático, tá? Porque a gente viu agora o resultado das eleições na Argentina, né? Que é, assim, de uma tristeza profunda, né? Enfim, é difícil encontrar um adjetivo só para descrever o Milei, né? Porque ele é muitas coisas, mas são todos adjetivos ruins. E, assim, a Argentina optou por um desastre óbvio, né? Anunciado, porque não existe como aquilo ser menos do que um desastre. Se o Milei colocar em marcha 10% do que ele falou durante a campanha. Mas por que isso acontece? Porque a gente teve um governo de centro-esquerda, que foi o governo do Fernandes, que não foi capaz de entregar minimamente para a população as melhorias que ele tinha previsto. Então, esse é o risco do governo Lula se ele ficar paralisado.
tá? Porque essas medidas de curto prazo que estão sendo feitas agora, com o objetivo claro de satisfazer uma classe média baixa que foi seduzida pelo bolsonarismo, né? Perdões de dívidas, etc., isso também tem um efeito de curto prazo. Né? É preciso investir em melhores serviços públicos, em políticas redistributivas mais fortes, em recomposição dos direitos da classe trabalhadora, né? Porque senão a gente vai chegar em 2026 com muito pouco para oferecer, e daí o risco da vitória do bolsonarismo, com Bolsonaro ou com outro nome, é muito grande. Então, é importante romper essa paralisia, e eu acho que só se rompe isso se a gente conseguir avançar na mobilização social. Essa é uma situação que você traz interessante, que é um paradoxo quase, né? Que eles foram derrotados na eleição há um ano atrás. Eles foram novamente derrotados no 8 de janeiro. E continuam na ofensiva política ideológica, institucionalmente e mesmo na sociedade. Falamos mais cedo aqui, antes de você entrar, ontem, uma sessão da Comissão de Segurança Pública, um fascínora, né? Um assassino, o Paulo Belis, que inclusive fez ameaça ali, durante a sessão, ameaça física ao deputado pastor Henrique Vieira, apresentou um projeto com apoio do Eduardo Bolsonaro. E te digo, se fosse votado ontem, teria maioria na comissão, elencando lista de entidades terroristas. O PT está na lista dele, o MST está na lista dele, o MTST. Então, a gente vive um paradoxo, né, que apesar de duas derrotas duras que eles sofreram, na eleição e no 8 de janeiro, eles continuam com a iniciativa política institucional, né? E conseguiram colocar mais de 3 mil pessoas na rua no último domingo aqui em São Paulo, né? Fazendo chamamento nas redes sociais. Então, estão se mobilizando tanto lá no parlamento como nas ruas também. E ontem, com o apoio de uma parte do Centrão, eles conseguiram assinatura suficiente para instalar uma CPI, iniciativa desse partido fascista, o Partido Novo, uma CPI contra o autoritarismo do STF e do TSE. Pois eu acho que eles tiveram uma grande vitória quando eles impediram, né, eles bloquearam a tramitação do PL das fake news, certo? Que era um PL complicado em vários, mas eles, com o apoio das grandes empresas de tecnologia, eles bloquearam com base em fake news, né? Que o PL ia proibir falar na Bíblia e assim por diante. Eles continuam muito... Reduziu, né? Porque como perderam dinheiro para financiar as fábricas de fake news, etc., reduziu. Mas eles continuam com muita iniciativa nas redes sociais, continuam apostando, né, nas mentiras mais absurdas, e continuam sendo capazes de mobilizar a sua base com base nisso, né? A ideia de terrorismo. Eles estão fazendo uma grande mobilização em torno da defesa de Israel, por exemplo, para juntar com o que a gente estava falando antes, divulgando todo tipo de absurdo. Agora, o que eu acho, em relação ao que você falou, Mauro, do 8 de janeiro, o que eu acho é que, embora o Supremo tenha feito as primeiras condenações de uma maneira muito firme, né? Segundo alguns juristas, até exagerando na dose das pessoas que invadiram os palácios e tal, os teleguiados do bolsonarismo, está faltando chegar nos cabeças, né? Certo? Tá faltando chegar em quem planejou, em quem financiou, em quem mobilizou, porque eu acho que essa é a resposta principal que a gente pode dar agora. Porque essa extrema-direita, ela gosta muito de fazer bravata, mas na hora em que eles forem de fato punidos, certo? Existe uma grande franja aí de lideranças políticas que estão na extrema-direita por oportunismo, que vão pensar duas vezes, certo?
Se o mandato da Carla Zambelli, para pegar um exemplo assim extremo, certo? Porque, gente, a questão de caçar o mandato da Carla Zambelli, a única dificuldade é escolher o motivo, porque são tantos, né, que não se entende por que o mandato dela. Mas se a gente caça o mandato da Carla Zambelli, se caça o mandato do Nicolas Ferreira, se caça meia dúzia de mandatos desses que já ultrapassaram todos os limites, certo? Você vai ter uma série de deputados da extrema-direita hoje que vão se moderar, porque eles sabem que pode ter consequência, né? Se a incitação ao golpismo for de fato punida, você vai ver essas lideranças aí da extrema-direita moderando seu discurso, muitas delas, simplesmente por espírito de sobrevivência. Então, não é a punição do bagrinho, porque eles são completamente descartáveis, certo? Se não é um que invade e depreda um palácio, é outro. Mas a punição das lideranças é fundamental. Isso também vem da experiência internacional, quer dizer, você precisa mostrar para a extrema-direita que as ações delas vão ter consequências, que eles vão ser responsabilizados pelo que fazem. Se a gente não fizer isso, se a gente não avançar nessas punições, certo? E é mais do que a inelegibilidade, tá? Porque o Bolsonaro é um criminoso comum, certo? É um criminoso político e é um criminoso comum, tá? Ele tem que ser responsabilizado pela corrupção no governo, ele tem que ser responsabilizado pelo golpismo, ele tem que ser responsabilizado pela subversão das instituições democráticas ao longo de todo o seu governo que ele fez, de usar o Estado brasileiro, os aparelhos do Estado brasileiro contra as suas destinações. Ele tem que ser responsabilizado pelos crimes contra a saúde pública durante a pandemia. Então, se ele não for responsabilizado por tudo isso, o recado que está se dando é que parece que, como sempre, a direita pode tudo, quer dizer. Porque se um político da esquerda tivesse feito 10% do que o Bolsonaro fez, certo? Já estava na papuda há muito tempo. Porque isso é uma das patologias, né, da sociedade que a gente vive. Existe uma seletividade do funcionamento das instituições repressivas. E a gente sabe disso no dia a dia, né? O fato de que a polícia na periferia é diferente da polícia no bairro Chico, mas isso chega no topo da nossa pirâmide na elite política também, certo? A verdade é que a possibilidade de punição de um político progressista, até pelo que ele não fez, está sempre presente, e aí a gente está esperando ainda a punição da extrema-direita. Isso é fundamental, é pedagógico, certo? A punição não apenas é uma questão de justiça, né, pela responsabilização pelo que de fato foi feito, como tem um efeito pedagógico sobre outros agentes políticos. Eu acho que é fundamental a gente avançar nisso. O cientista político Luiz Felipe Engel traz uma advertência. A naturalização pela democracia da presença e ação fascista dos fascistas vai cobrar caro a própria democracia e não vai demorar. Acho que é uma advertência grave que ele traz. Queria te agradecer, Luiz Felipe, e dizer que seja o primeiro de muitos encontros. Gostei demais, já era um admirador teu, aqui todos nós éramos. Vamos repetir mais vezes, tá bom? Obrigada, Eu que agradeço, Mauro. Um grande abraço. Obrigado. Tchau, até a próxima. O negócio é